Fundamentos e conceitos, segunda parte. O que caracteriza um discípulo de Cristo? O Senhor deu condições para alguém se tornar seu discípulo. Assim, alguém que hoje foi salvo ainda precisa se tornar um discípulo. Ser discípulo de Cristo é peregrinar no caminho do Evangelho. O discípulo tem um perfil, como veremos. O discípulo é aquele que é comprometido com a palavra de Deus. Dizia, pois, Jesus aos judeus que nele creram: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sois meus discípulos. João capítulo 8, verso 31. A base de edificação de um discípulo é o reconhecimento de Jesus como Rei. A partir daí, a palavra de Deus é a base de sua vida. Não há como discipular alguém que não deseja se comprometer com a palavra de Deus. O discípulo é aquele que ama Jesus sobre todas as coisas. Se alguém vier a mim e não aborrecer a pai e mãe, a mulher e filhos, a irmãos e irmãs, e ainda também a própria vida, não pode ser meu discípulo. Quem não leva sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Evangelho de Lucas, capítulo 14, versos 26 e 27. A primeira condição para ser útil ao Senhor é ter coração cheio de amor por Ele. Se alguém não o ama, nem deveria cogitar ser usado por Ele. Deus usa aqueles que o amam, aqueles que têm um coração para Ele. Porque amamos ao Senhor, expressamos paixão e intensidade em sua obra. E, sem esses ingredientes, o discipulado se torna pobre e sem resultado. O discípulo é aquele que tem a sua vida totalmente comprometida com o Senhor. Assim, pois, todo aquele dentre vós que não renuncia a tudo quanto possui, não pode ser meu discípulo. Evangelho de Lucas, capítulo 14, verso 3. Precisamos entender que a vida cristã, através do discipulado, é representada pela entrega total da vida a Jesus. O discípulo é aquele que entende e pratica a submissão, a obediência e o serviço, tendo a sua vida completamente comprometida em cumprir a vontade de Deus. O discípulo tem compromisso total com Cristo. O discípulo é aquele que produz fruto. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Evangelho de João, capítulo 15, verso 8. Dar fruto é uma condição para se tornar discípulo. Na parábola dos talentos, o Senhor não vem buscar aquilo que Ele mesmo deu ao seu servo, mas o lucro que o servo obteve, aplicando aquilo que recebeu do Senhor. A verdadeira característica de um discípulo é que ele produz fruto. Dar fruto não é uma opção, é uma consequência inevitável na vida de alguém que é discípulo. O discípulo é aquele que é comprometido com outros num amor que envolve sacrifícios. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei a vós, que também vós vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Evangelho de João, capítulo 13, versos 34 e 35. O discípulo é aquele comprometido com outros discípulos, numa comunhão de amor. Sem esse amor, não somos conhecidos como discípulos, simplesmente porque não somos. Objetivos do discipulado. O discipulado cristão tem dois objetivos principais. O primeiro objetivo é a edificação da vida do discípulo, para que tenha o caráter de Cristo. O propósito de Deus é que todos os seus filhos cresçam até atingirem a estatura de Cristo. A vontade de Deus é que nosso caráter seja de tal forma transformado que possamos expressar a Cristo em todas as áreas de nossa vida, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de homem feito à medida da estatura da plenitude de Cristo. Efésios capítulo 4, verso 13. Segundo objetivo principal, a capacitação ministerial do discípulo para que possa fazer a obra de Deus. O propósito de Deus é que todos os seus filhos estejam prontos para realizar a sua obra. O discipulado deve servir para a capacitação ministerial do discípulo. O discipulado deve ser encarado como um treinamento, até que o discípulo seja capaz de executar a obra do ministério. Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente preparado para toda boa obra. 2 Timóteo, capítulo 3, versos 16 e 17.
Este é um epílogo do Manual Regional do Discipulado e Células da Câmara Regional de Discipulado da Igreja Metodista na 4ª Região Eclesiástica, com o intuito de te proporcionar o cumprimento da grande comissão que Jesus nos deixou, fazer discípulos.